Para todos sempre seja exaltado o nome excelente do nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez para estudarmos a respeito do tema Sinais da Volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Bispo Antônio Oliveira e falo aqui de Maputo, Moçambique, de maneira que na ministração anterior, com referência aos sinais de Mateus capítulo 24 e também no capítulo 25, iniciamos sobre o espírito de engano. Ali nós começamos a abordar em Mateus 24, no versículo 1 até o versículo 5 e também versículo 11. E agora nós continuaremos dentro do mesmo assunto que falávamos a respeito das disposições dos livros da Bíblia Sagrada do Velho Testamento e também do Novo Testamento, que infelizmente muitos deturpam o verdadeiro ensino, o verdadeiro conhecimento das Escrituras Sagradas para a época que nós estamos vivendo. Precisamos entender que o Velho Testamento nós encontramos a aliança da lei e no Novo Testamento nós encontramos a aliança da graça que veio através do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma conduz a outra. Em Gálatas, no capítulo 3, versículos 17 a 25, está escrito: "E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque, se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser a lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque, se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para esta fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Amados, o Velho Testamento começa o que o Novo completa. O Velho Testamento se reúne ao redor do Sinai. O Novo se reúne ao redor do Calvário. O Velho Testamento está associado com Moisés. O Novo Testamento está associado com Cristo. O Velho Testamento começa com Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 está escrito: "No princípio criou Deus os céus e a terra." O Novo Testamento começa com Cristo. Está escrito em Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. De Abraão, ou melhor, de Adão até Abraão, nós temos a história da raça humana. De Abraão até Cristo, nós temos a história da raça escolhida. De Cristo em diante, nós temos a história da igreja. O Velho Testamento diz: Jesus virá. O Novo Testamento diz: Jesus veio e voltará. O Velho Testamento é o alicerce. O Novo Testamento é a superestrutura. O Novo está contido no Velho e o Velho está explicado no Novo, de maneira que o Novo Testamento está latente no Velho e o Velho Testamento está patente no Novo. O Velho e o Novo Testamento, portanto, constituem uma biblioteca divina,
uma unidade sublime, com origens do passado e assuntos do futuro, com um processo entre os dois, né? O Velho Testamento e o Novo Testamento, e assim ligando duas eternidades. Entretanto, amigos, nós não podemos praticar as coisas do Velho Testamento, porque Jesus, ele estabeleceu que nele está cumprido totalmente a lei. Está escrito isso em João capítulo 1, versículo 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 7, versículo 12 a 19 está escrito: pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a uma tribo da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote. Continuando no versículo 16 diz: constituído não conforme a lei de mandato carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua natureza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Queridos, o nosso Senhor, o nosso Deus, já prevendo que o Velho Testamento daria lugar ao Novo Testamento, assim o Senhor, então, Jesus Cristo, procedeu de Judá, tribo a que Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Em Efésios, no capítulo 1, versículos 20 e 21, está escrito: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Ainda na carta aos Hebreus nós temos no capítulo 1, versículo 1 ao 3 escrito: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Que palavra maravilhosa, né? Entendemos, portanto, que o Velho Testamento é o livro da lei. Moisés, ele estabeleceu 10 mandamentos, mais 613, perfazendo, portanto, 623 mandamentos em que Deus falava com os homens através do livro da lei. Agora Deus fala com os homens através de Jesus Cristo. Então entenda que nessa transição do Velho Testamento para o Novo Testamento, o Senhor, nosso Deus, ele revelou que agora é momento da graça. E nesse período ele resolveu calar-se por 400 anos nessa transição, ou 435 anos, como afirma alguns. O Senhor nosso Deus, que muitos o consideravam como vingativo, implacável, sanguinário, ele resolveu calar-se e somente voltando a tratar com os homens a partir do nascimento de Jesus, vindo então o Deus encarnado com aparência totalmente inofensiva, frágil e amamentando-se no seio de uma mulher.
Entenda, queridos, que Jesus está operando uma transição da velha aliança para a nova aliança. Na lei, Moisés operava o ministério da morte, sendo necessário retirar o véu àqueles que estão em Cristo agora. Então veja que o tempo agora é outro. Em 2 aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 7, está escrito: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Ainda nós percebemos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 12 a 18. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que, em Cristo, é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito de Deus, ou o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Que linda palavra, né? Agora, queridos, decida se você prefere ficar com Moisés no Monte Sinai, na Arábia, que fica no Egito, ou se você prefere ficar com Jesus Cristo no Monte Calvário, que fica em Jerusalém. Além do mais, na carta aos Gálatas nos mostra claramente que em Cristo nós não estamos mais ligados à lei, e sim estamos ligados a Abraão pela fé. Isso está escrito em Gálatas capítulo 3, versículos 5 a 9. Aquele, pois, que vos concedeu o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. E o mais grave de tudo isso que estamos vendo é que aqueles que insistem em praticar as obras do Velho Testamento estão embaixo de maldição. Por melhor argumento que apresente, é que essa pessoa possa se justificar, ainda que ache que esteja fazendo uma coisa boa. Eles estão trazendo que a lei de Moisés agora para a graça. A justiça de Deus, amados, não se cumpre pelos nossos atos de bondade ou de ingenuidade, e sim por estarmos posicionados em Jesus Cristo de Nazaré, na sua gloriosa obra redentora realizada no outeiro do Calvário. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Olha o que está escrito. Continuando, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ainda em Gálatas capítulo 5, versículos 4 e também o versículo 9, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Um pouco de fermento leveda toda a massa.
Amados, não há nada mais terrível na vida do homem do que depois de ele conhecer a verdade, depois dele ter a revelação de Deus em relação à verdade, esse homem continua duro, insensível, contencioso e resolve permanecer na incredulidade. Então, apresentando assim os argumentos mais ignóbeis, mais descabíveis, isso é sinal de orgulho, isso é sinal de soberba, atitude de quem quer pegar algo lá do Velho Testamento e trazer para a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a esta categoria de pessoas que não preferem o arrependimento, está reservada a sentença da condenação divina. E assim, muitos trabalham, muitos porque ganham, porque cuidam da sua vida, tem boas oportunidades e conquista algumas coisas na vida, e acha que estão cumprindo os seus compromissos e as suas responsabilidades, eles estão, na verdade, conduzindo em caminho de morte, né? Algumas pessoas acham que elas estão salvas, mas a justiça de Deus, ela se cumpre pelo conhecimento e obediência da santa palavra de Deus, e não através dos nossos atos de bondade, dos nossos conceitos éticos. Notamos que os evangelhos de Mateus e os evangelhos de Marcos, eles foram escritos entre 55 e 60 da nossa era, né? Então, e esse evangelho eles foram escritos para os judeus, e os judeus estavam naturalmente embaixo da lei de Moisés. Jesus estava debaixo da lei de Moisés enquanto ele viveu aqui na sua época, né? E que era a época da morte. A lei de Moisés significa a época da morte. Gálatas 3, a partir do versículo 10, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas daquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então está muito claro a palavra, o texto apresentado é de uma clareza imensurável, que aqueles que decidem pela lei, porém não as pratica na sua totalidade, essas pessoas estão embaixo de maldição. É o que também nós encontramos em Tiago, no capítulo 2, versículos 10 e 11, que está escrito: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. A primeira coisa que Jesus fez, depois da sua morte, ele desceu em espírito, rasgou a terra, provocou um grande terremoto. Já comentamos sobre isso. É a realidade que nós temos essa revelação. E ele entrou na cidade de Jerusalém. Por onde ele passava, ele ressuscitava os mortos. Ele foi direto ao templo. Ele causou um abalo no templo. E ali ele rasgou o véu de cima a baixo. Ali o templo que se operava os sacrifícios mosaicos. Isso significa dizer, amados, que a lei morreu com Cristo na cruz do Calvário. O véu rasgou de cima a baixo. Ali terminou a era da lei e começou a época da graça. Portanto, entenda o seguinte, toda a nossa doutrina, toda a nossa prática é de Jesus Cristo para cá, é da cruz de Cristo para cá e não para trás. Agora preste muita atenção. Aqueles que abandonam o efeito do Calvário e praticam a lei de Moisés,
eles estão negando de uma forma completa a gloriosa obra vicária que Jesus Cristo realizou no outeiro do Calvário. Essas pessoas, elas procuram pensar algo da lei para trazer para a graça, o que é um erro imensurável. O Velho Testamento, portanto, é teoria, é a revelação da nossa história, da nossa origem, de onde nós viemos, quem é o nosso povo, quem são os nossos antepassados, qual foi a nossa trajetória e o que foi que nos trouxe até aqui. Não é, portanto, para ser praticado em absolutamente nada. De Gênesis até Malaquias, não é para ser praticado nada. Nossa prática, nossa doutrina, nossa vida, nosso cerne, nossa pulsação, nossa existência agora é Jesus Cristo. A grande maioria dos cristãos do primeiro século, eles eram formados por judeus, que tinham grande resistência em entender a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E foi exatamente por esse motivo que foi escrita a carta aos Hebreus. Entenda, o cristão deve ter a sua mente alinhada com o Novo Testamento. Que Deus te abençoe grandemente. Eu creio que mais uma vez a palavra do Todo-Poderoso tem entrado no teu coração, falado contigo, e que o Senhor dos Exércitos seja a tua retaguarda. Não esqueça de compartilhar esses assuntos de grande importância com seus amigos, com seus familiares. Não esqueça de dar o like e também de se inscrever nesse canal. Que Deus abençoe grandemente. Até a próxima ministração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor.